Muito boa tarde a todos. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de higiene e segurança da Loctite Henkel. O meu nome é Pedro Brito. Eu e a Andreia somos as pessoas que estamos responsáveis pelo mercado português a nível industrial do departamento da ACM. Vou-me só aqui apresentar, só para vocês me conhecerem um bocadinho. Eu tenho a minha parte académica, tem a ver com engenharia civil, não tem nada a ver com a parte química, mas eu há cerca de 10 anos que tenho experiência em termos de técnico comercial, product manager, e há 2 anos que estou na Henkel como Sales Area Manager desta área, e com a minha colega Andreia, que passo agora a palavra para a Andreia se apresentar também. E sejam muito bem-vindos e espero que gostem. Olá, obrigada Pedro, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Como o Pedro estava a dizer, nós somos os representantes da Loctite neste momento em Portugal. Estamos a iniciar um trabalho muito interessante em desenvolver com os nossos clientes, com novos usuários, novas aplicações, mas mais importante que isso é ensinar-vos a usar os produtos. O meu nome é Andreia Diniz, como eu disse, sou licenciada em Química Medicinal. Estou a desenvolver neste momento o trabalho também como Technical Sales Engineer em Portugal. Tenho experiência anterior como Technical Sales também, e o meu objetivo era também desenvolver projetos, aplicações do produto, novos desafios também, novos clientes, e este tipo de trabalho foi um bocadinho transposto também aqui para a Loctite, onde também esperamos desenvolver projetos muito interessantes, incluindo este webinar também. Obrigada e espero que gostem. Passando aqui para a agenda, o que é que nós às vezes pensamos, o que é higiene e segurança, ou health and safety? Portanto, existem regulamentos europeus por trás disso tudo. Portanto, como toda a gente já se deve ter apercebido, nós, Europa, principalmente a Europa, caminha para a tentativa de criar aqui um equilíbrio entre a nossa pegada e a parte da natureza. Portanto, esse é um bocadinho, e ainda bem que nós vivemos na Europa, porque acho que nós estamos muito bem, estamos na ponta da lança em relação a este assunto. Posicionados, sem dúvida. Portanto, no primeiro ponto nós vamos ver os regulamentos europeus, depois o que é que significa o HIS, depois os benefícios dos produtos de higiene e segurança, a gama dos produtos. Vamos passar por praticamente quase toda a gama de produtos existente da Loctite, sempre direcionado com higiene e segurança. Vamos também ver algumas aplicações, que é sempre importante nós visualizarmos os produtos com as aplicações, e depois vamos ter uma parte de questões e uma surpresa no final. A parte das questões, se nós tivermos tempo, nós vamos ver no chat algumas perguntas e responder, mas entretanto também é importante salientar que no vosso ecrã tem um chat, tem a possibilidade de
entrar no chat e a Consuelo Robles, que está no chat, que é o nosso braço direito e esquerdo da parte técnica, ou seja, qualquer dúvida que nós tenhamos, qualquer dúvida que os nossos clientes tenham, nós pedimos sempre ajuda à Consuelo. A Consuelo tem mais de 20 anos de experiência da Loctite com aplicações e com experiência de substratos e de colagens e de todas as soluções, e portanto estejam completamente à vontade à medida que nós vamos fazendo a apresentação. Se tiverem alguma dúvida, alguma aplicação que não correu tão bem, estejam à vontade e coloquem essas questões, que a Consuelo em direto fará essa resposta. Portanto, entrando aqui um bocadinho dentro dos regulamentos da União Europeia, sem ser muito pesado, a maioria das empresas que estão no setor da indústria química, cuja exportação em termos de produtos e quantidade excede um determinado limite, são obrigados a fazer o registro do REACH e também ter o controle da CLP na rotulagem e embalamento das substâncias. Portanto, este tipo de regulamentos que estão bastante direcionados com a parte de higiene e segurança, quer das substâncias que estão a ser manipuladas, a matéria-prima que se compra, como o próprio produto final e a forma como ele é transportado, portanto, são todas regulamentadas pela União Europeia. E 70% das pequenas e médias empresas que não têm este volume de vendas ou não têm a necessidade de ter este registro feito, não têm noção dos regulamentos que a União Europeia tem. E eu acho que era importante aqui, antes de iniciarmos o trabalho, exatamente, era importante mostrar mais ou menos de que forma é que, cumprindo com estes regulamentos da União Europeia, mesmo não sendo obrigatório, é possível as empresas otimizarem a linha de negociação com os fornecedores e também melhorarem a sua marca perante o mercado ao terem um ambiente de trabalho muito mais seguro, muito mais higiênico, e os próprios colaboradores sentirem que estão a manipular produtos, substâncias químicas, que, embora não estejam registadas no REACH, têm um abrigo de higiene e segurança elevado. Não há qualquer risco na sua aplicação e manuseamento. Portanto, realmente, o que é que significa isto do H&S? Portanto, vem da parte Health and Safety, do americano, mas em português nós traduzimos como higiene e segurança. No fundo, tem tudo a ver com saúde. Saúde, a proteção da nossa própria saúde e a nossa segurança quando estamos a desempenhar qualquer função. Seja porque usamos os nossos equipamentos, seja porque estamos a utilizar produtos químicos que têm uma higiene e segurança acrescida. Não há qualquer tipo de risco na sua utilização. Aquilo que existe no mercado, em termos de adesivos, geralmente adesivos ou compostos químicos, compostos nós sabemos voláteis, uma pessoa fica logo com medo, não é, Pedro? Porque pensa, oh meu Deus, isto tem pictogramas, isto é perigoso para o ambiente, isto é perigoso para mim em termos oculares, de respiração, e a Henkel preocupou-se em desenvolver uma gama de produtos que tivessem uma higiene e segurança acrescida, para que a aceitação dos colaboradores, mesmo na própria fábrica e das próprias empresas e dos departamentos de qualidade, seja maior a aceitar estes produtos e a sua utilização. E claro, porque utilizando este tipo de produtos com higiene e segurança, nós sabemos que em caso de acidente as lesões são menos graves, temos menos tempo de inatividade do próprio colaborador, mas também da própria empresa em caso de ser um acidente numa linha de produção, por exemplo. Sem dúvida. Os produtos químicos são nocivos para a saúde e nada melhor do que nós apresentarmos aqui uma solução, a meu ver, de futuro, de presente e de futuro, para que consigamos fazer aqui uma alteração dos produtos químicos que nós utilizamos para este tipo de gama mais saudável, no fundo. Exatamente. Portanto, aqui quais são os benefícios ao usar as soluções de higiene e segurança? Antes de entrar nestes 5 pontos, nós achamos que estar em conformidade com a regulamentação da União Europeia é um enorme impacto positivo para o seu negócio. Portanto, esse tipo de mindset que as empresas já começam a ter, a parte os departamentos de higiene e segurança que já existem dentro das próprias empresas, cada vez mais se preocupam com isso
e, portanto, nada mais, nada menos do que, porque não utilizar também produtos químicos com esses pictogramas e essa noção de higiene e segurança. Portanto, no ponto 1, o que é que quer dizer isto, reduzir o VOC? O VOC é um composto orgânico volátil e, portanto, nada mais nada menos é o que, quando nós colocamos uma cola, quando nós colocamos um silicone, quando nós colocamos um produto químico, um anaeróbico, que seja, existe sempre aquele gás que sobe. E, portanto, esse gás é nocivo. Aquilo que os produtos de higiene e segurança têm ou tentam reduzir ao máximo é exatamente esse VOC, ou seja, é esse gás que nós, quando o aplicador está a utilizar o produto, que inale esse gás e que inclusive também possa ter problemas em termos oculares. Depois claro. Depois a parte da responsabilidade para com os seus funcionários tem muito a ver com os acidentes no transporte ou manuseamento dos produtos químicos. Portanto, às vezes acontecem acidentes e quanto menos probabilidade dos próprios produtos químicos terem substâncias nocivas, melhor e menor também é a probabilidade de acidentes. Depois, a utilização, e cada vez mais nós nos preocupamos com aquilo que entregamos ao mar ou entregamos aos rios e, sem dúvida que o impacto para as águas residuais tem muito a ver, tem muita importância, mais uma vez tem muito a ver e está muito ligado também ao VOC e à redução dessa mesma característica e a utilização de produtos mais biodegradáveis que nós mais à frente vamos poder ver, produtos de limpeza biodegradáveis que ajudam a melhorar a constituição das águas residuais. Funcionários interessados, porque sem dúvida alguma eu acho que se as empresas aumentarem a motivação dos seus colaboradores, se aumentarem a união entre a empresa e os trabalhadores, sem dúvida que vão atrair mais funcionários, os trabalhadores vão estar a trabalhar de uma forma muito mais segura, em termos também de clientes e fornecedores. Se essa empresa também tiver esse tipo de mindset, também é muito mais bem recebida em termos sociais. E depois é a pegada sustentável. A conclusão, no fundo, é isto: é nós conseguirmos concluir tudo isto, ou seja, as nossas ações, e reduzirmos a pegada que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. O objetivo é reduzir o VOC, reduzir o CO2, reduzirmos energia e, como é óbvio, com tudo isto nós conseguimos economizar dinheiro, reduzir os nossos custos. Nesta gama de produtos da Henkel, no fundo aqui nós não começámos hoje. A Henkel tem mais de 150 anos e, portanto, cada vez mais trabalha com esse mindset e trabalha com soluções sustentáveis. Tem a ver trabalha com embalagens de etiqueta para reciclagem, trabalha com embalagens recicladas e trabalha também com tecnologias de reciclagem. E aquilo que nós vamos aqui ver de uma forma mais exaustiva tem a ver com os selantes sem solventes e os adesivos com baixa emissão de vapores. E agora, passando um bocadinho para aquilo que nós vimos apresentar hoje, nós temos uma vasta gama de produtos e de soluções que utilizamos tanto para a manutenção como para a montagem numa linha de produção e, portanto, nós vamos apresentar-vos dentro das famílias de produtos que temos disponíveis soluções de higiene e segurança, sem riscos no seu manuseamento, sem riscos na sua aplicação. Dentro da nossa família dos anaeróbicos, que eu penso que são também dos mais conhecidos, os nossos típicos fixadores de roscas,
não é, muito potentes, que também já têm uma gama de higiene e segurança que nós vamos apresentar hoje, os silicones, os adesivos instantâneos, os nossos cianoacrilatos, butilos, os MS, detergentes e também teríamos que falar dos nossos revestimentos antiderrapantes que fazem todo o sentido para o departamento de qualidade das empresas também. Exatamente. Então, entrando aqui na parte dos anaeróbicos, toda a indústria utiliza anaeróbicos. Existe uma vasta gama de aplicações, mas é importante nós percebermos o que é um anaeróbico, qual é a característica, porque é que funciona o anaeróbico. E nada mais nada menos do que, se nós agarrarmos numa embalagem de um anaeróbico qualquer, que nós temos 4 tipos de áreas de anaeróbicos, nós já vamos ver no slide a seguir. Se nós colocarmos uma gota de anaeróbico em cima da mesa, o anaeróbico nunca vai curar. E porquê é que nunca vai curar? Porque está em contacto com o oxigênio. Qual é que é a magia deste produto? A magia deste produto é quando um substrato está em cima do outro, portanto, ou seja, nós num substrato colocamos o anaeróbico, colocamos o outro substrato e o que acontece é que o ar é retirado desse espaço e, portanto, a partir do momento em que começa a ser retirado o ar desse espaço, o anaeróbico começa-se a curar, exatamente, começa-se a curar e forma-se um termoplástico. Portanto, a formação desse termoplástico o que faz é estes dois substratos ficam um só. Portanto, o substrato de cima, como vocês podem ver na fotografia, e o de baixo e encarnado a parte do anaeróbico, o que vai fazer é uma união. Exatamente. Pedro, se me permite só acrescentar aqui um ponto importante, como nós vemos nos próprios substratos, estamos a falar de íons metálicos, portanto o anaeróbico adora metal, contacto metal-metal, e além da ausência de oxigênio, quando nós colocamos as duas superfícies em contacto, nós também estamos a promover a ligação do anaeróbico com os íons metálicos, e assim estamos a promover o início da adesão e depois o processo de cura, a coesão, que vai dar origem à união completa. Sem dúvida. Portanto, como eu tinha aqui mencionado, nós temos 4 gamas de anaeróbicos e, portanto, a gama de fixação é uma das gamas. Nós temos a parte da fixação de roscas e temos 2 tipos de produtos que, no fundo, reduz a gama total que nós temos de fixadores para estes 2. Temos o 2400 que é um anaeróbico de resistência média, portanto tem a ver com o que é que quer dizer isto, resistência média? Tem a ver com a resistência ao desaperto. Portanto, se eu quiser ter uma união roscada em que depois sei que a vou desapertar, eu vou aplicar um fixador de resistência média. Se eu souber que nesse equipamento eu vou aplicar um parafuso em que muito dificilmente eu vou novamente o desapertar, mas quero que ele fixe e quero garantir isso, eu vou aplicar, por exemplo, o 2700. O 2700 é um fixador de alta resistência. E, portanto, outra gama tem a ver com os vedantes de rosca. Os vedantes de rosca têm a ver aqui com... Nós temos o 5400. E o que é que também isto, qual é que é a característica do vedante de rosca? Tem a ver com, no fundo, faz as mesmas funções do que um fixador, mas tem a ver mais com a vedação de tubagens. Exatamente, tem a ver com a selagem, tem a ver mais com a parte de tubagens, não tanto como com as uniões roscadas de parafusos. A parte de formadores de junta, da tecnologia anaeróbica, mais uma vez, é o 5800, portanto é uma adesão, vedação e proteção de flange e, como o nome indica, formador de junta é um anaeróbico que
que é colocado para formar uma junta, e com a retiragem, com o ar a desaparecer, vai-se formar também aquela tal película termoplástica. Depois, uma outra gama que tem a ver com a retenção, e a retenção normalmente nós pensamos em rolamentos. É um retentor de um rolamento. O que é que isso faz? Faz com que o rolamento não se desvie da zona onde deve estar. Na parte de funcionamento, a vibração não faz com que o veio também não se desgaste, e portanto isto é uma aplicação que também previne as manutenções. Um apontamento que eu gostava também só aqui de deixar é que sempre que nós queiramos retirar estes anaeróbicos, nós podemos lhe dar uma temperatura à volta dos 200, 250 graus, para que o termoplástico volte ao estado líquido, e portanto aí a desmontagem do equipamento seja mais fácil. André, não sei se queres dizer aqui alguma coisa do 6300. Exatamente, eu só queria acrescentar que o 6300 ainda contém um dos pictogramas, não tinha, mas devido a uma alteração no regulamento, a quantidade que ele tem ainda de uma das substâncias é superior a 25%, ou seja, é obrigatório conter o sinal do pictograma, neste caso do ambiente, aquele do peixinho, que é tóxico para o ambiente em caso de vazamento ou de interação com o meio ambiente. Era só ressalvar esse ponto, embora no manuseamento para o próprio colaborador também não tenha nenhum risco, não é irritante, não é mutagénico de todo, por isso continua a ser seguro para o próprio colaborador, apenas é necessário um cuidado acrescido da própria embalagem no transporte. Exatamente. Agora vamos ver aqui um vídeo, que é um vídeo que utiliza os produtos de higiene e segurança em aplicações que toda a gente já fez na vida, portanto, ou seja, lá está, é alterar os nossos hábitos, produtos normais que nós encontramos no mercado, para este tipo de produtos com muito mais segurança para o aplicador. Ok, agora vai. Portanto, como eu tinha referido, este vídeo demonstra que os trabalhos que nós já fazíamos antes podemos fazê-lo com estes produtos, com muito menos pictogramas e com a preocupação de não ser nocivos para a saúde do operador. Passando aqui para a gama dos cianoacrilatos. Exatamente. Resta-me só acrescentar que no vídeo vocês viram a limpeza com o 7063. Nunca se esqueçam de preparar a superfície, de eliminar todos os contaminantes e depois sim facilmente aplicar.
O fixador, já sabes, Pedro, eu tenho sempre que batalhar na minha tecla da preparação da superfície. Muito bem. Relativamente aos adesivos instantâneos, aos cianoacrilatos, portanto, o mecanismo de cura é muito diferente daquilo que nós vimos em relação ao anaeróbio, portanto, os cianoacrilatos necessitam de umidade para curar, quer seja a umidade que se encontra na superfície, como também influencia a umidade relativa do ambiente. Portanto, como nós vemos, dentro da embalagem nós temos os monómeros ligados a estabilizadores. Quando os estabilizadores entram em contacto com a umidade da superfície, soltamos o estabilizador do monómero e permitimos que o monómero, por si só, sozinho, se ligue às moléculas de umidade que se encontram na superfície. E a partir daí desencadeamos a reação de polimerização que só termina quando o produto terminar. Portanto, o produto que nós colocamos é aquele que reage. O que é que acontece relativamente aos cianoacrilatos? Portanto, eles são bastante influenciáveis com o ambiente, com a umidade residual que se encontra na superfície, quer na superfície ambiental, no ambiente. Portanto, e aquilo que acontece durante o processo de cura é a emissão de gases. Por exemplo, nós conseguimos ver na segunda imagem, por baixo, conseguimos ver a diferença entre o produto da esquerda com o produto da direita, o resultado de uma união feita com cianoacrilato. Numa, nós vemos um aspecto muito mais branquiçado. Porquê? Porque esta libertação dos gases e dos vapores tão característicos da nossa supercola 3, que acabam por ser irritantes, têm sempre esse tipo de pictograma, irritante para os olhos e irritante para a garganta. Neste caso, com as nossas soluções de higiene e segurança, nós conseguimos reduzir bastante a evaporação destes gases que ocorrem no processo de cura, mas também conseguimos reduzir esse aspecto esbranquiçado, esse aspecto esfumado, que em algumas aplicações, principalmente as estéticas, são bastante importantes e é bastante necessário. Portanto, não só em termos de higiene e segurança, mas também em termos da própria estética do produto no final. Relativamente aos produtos que nós temos disponíveis, os monómeros dos cianoacrilatos têm uma cadeia que se chama a cadeia R, a cadeia etil, que varia consoante o tipo de monómero que nós estamos a falar, o tipo de cianoacrilato. Portanto, os alcoxietil são os nossos monómeros de cianoacrilatos que têm uma cadeia maior. Portanto, devido ao facto de terem um maior peso molecular, esta evaporação, quando está em processo de cura, é menor. E é por isso que nós chamamos a estes produtos os baixo blooming. A vantagem deles é que também se podem unir a qualquer tipo de substrato, ok? E são bastante seguros pelo facto de terem uma redução destes vapores que emitem durante o processo de cura. Só ressalvar que nem todas as superfícies, especialmente alguns tipos de plástico, são sensíveis a estes cianoacrilatos. Portanto, aqui neste caso teríamos sempre que adicionar um primer, mas dependendo da aplicação que o cliente quer, é fácil, é só nos mandarem um e-mail e nós podemos indicar se é ou não sensível, que tipo de procedimentos seriam adequados a fazer aqui. De qualquer modo, são praticamente multissubstratos e são bastante utilizados em adesões metal-plástico, metal também, borracha, papel, portanto, tecidos. Dependendo do tipo de viscosidade que também queremos, nós escolhemos qual será o cianoacrilato mais adequado dentro destes. Passando aqui para a gama dos híbridos, que no fundo, se nós observarmos aqui esta fotografia da fórmula do cianoacrilato com a fórmula do epóxi e do acrílico, nós conseguimos unir as características dos MMAs, dos epóxis e dos poliuretanos e conseguimos criar aqui um produto super potente, um produto novo praticamente, e como aqui a importância também é frisar a parte dos pictogramas, se nós repararmos neste quadro, e para não amassar muito também em termos de pictogramas, mas só para fazer este apontamento que se nós repararmos nos MMAs praticamente têm todos os pictogramas nocivos para a saúde. Os epóxis menos, mas também têm bastante. Os poliuretanos, por exemplo, em termos de cancerígeno e de respiração, podem ser muito prejudiciais e, portanto, nós conseguimos agarrar em todas as boas características destes três produtos e criar um híbrido. E o híbrido, o único pictograma que tem é o pictograma da irritação. É o tal pictograma da irritação ocular e pulmonar. Exatamente.
Exatamente. Que é muito pouca, a comparar. Que é muito pouca, sim, exatamente. Portanto, dentro desta gama dos híbridos, nós temos duas áreas distintas, ou seja, temos uma área para a manutenção e reparação e temos uma área para a montagem. Portanto, a parte do 4060, que são... desta gama toda são sempre dois componentes, portanto, existe sempre uma mistura necessária para que esses dois componentes se misturem para que possamos aplicar. E a parte o 4060 tem uma cor cinza, exatamente para que quando nós estamos a aplicar o produto, estamos a misturar o produto, nós consigamos ver que a cor já está homogénea, portanto, nós a partir desse momento já o podemos aplicar. Portanto, adere a uma ampla variedade de materiais que inclui metais, a maioria de plásticos e borracha. Passando para o 4070, é um produto super rápido, aguenta até folgas de 5 mm e também tem uma aderência bastante ampla a uma grande variedade de substratos, que também inclui plásticos e metais. Depois, passando para a outra parte da montagem, o 4080 tem uma elevada resistência ao corte através do amplo intervalo térmico e também é aplicável em uniões com grandes folgas. Depois, passando para o 4090, que é um produto, como o nome aqui indica, é um produto rápido e forte. Portanto, ele cura entre 90 e 180 segundos. Também tem também pode preencher folgas até 5 mm. E uma característica de todos estes produtos é a grande amplitude térmica para se fazer colagens rápidas. Depois também tem outra característica também super importante, que é, como são dois componentes, nós conseguimos também controlar de uma forma mais eficaz a sua cura. Mas estes produtos são super interessantes, são super potentes e convido-vos também a experimentar um dia estes produtos, porque estes produtos são de facto uma inovação. Agora passando para os polímeros modificados com silano, aquilo a que nós normalmente designamos como os MS da Loctite. Os MS têm um mecanismo de cura característico, parecido com os cianoacrilatos, porque também dependem muito da umidade relativa que está presente, mas no ar. Ou seja, nós quando falámos da tecnologia dos cianoacrilatos, nós falámos que colocávamos cianoacrilato e através da umidade que estava na superfície, por exemplo, as nossas mãos, é por isso que colam muito facilmente a uma Supercola 3, porque têm bastante umidade. Os cianoacrilatos começam o processo de cura da superfície para dentro. Neste caso, os MS é um bocadinho com a umidade que está no ar. A umidade presente no ar vai reagindo com o silicone, que é um típico silicone, que nós colocamos. E é por isso que muitas vezes nós até testamos se o silicone está a curar ou não, colocando uma caneta e vendo se já formou aquela pele. Porquê? Porque ele começa a curar de fora para dentro. E aqui o que nós vemos é um bocadinho como é que a reação acontece, não é preciso entrar muito em pormenor, mas a umidade, as moléculas da umidade, H2O, começam a reagir com o pré-polímero, aquele flexível que nós colocamos e aplicamos, e começa a desencadear a reação de polimerização, e a partir daí é então libertado os gases, que nós, através dos silicones, conhecemos aquele cheiro típico do ácido acético. Neste caso, os MS não libertam ácido acético, libertam o metanol. E é por isso que neste tipo de aplicações são muito mais seguros e sem riscos nenhum na aplicação e não são irritantes. São monocomponentes, portanto demoram um bocadinho mais a curar. No entanto, é fácil combater através da manipulação dos fatores ambientais que está envolvido na sua aplicação. Verificamos ao lado que a maioria das aplicações destes produtos tem a ver com os painéis solares, com os comboios. Porquê? Porque eles são bastante resistentes. Pedro, se puderes passar ao próximo slide. Nós conseguimos verificar os diferentes tipos de características
Portanto, eles reagem através da umidade e têm uma elevada resistência química, elevada resistência aos raios UV, elevada resistência às condições atmosféricas, resistem à presença de água e umidade depois de curado e ao glicol. E, para mim, a maior vantagem destes produtos em termos, mais uma vez, estéticos é que após a cura nós podemos pintá-los da cor que nós quisermos. Ou seja, além de ser uma aplicação que não é apenas um selante, como nós conhecemos o típico silicone e apenas vedante, não. Isto é bom para fazer uma união também, selar, e também podemos pintar da cor que nos é mais conveniente, dependendo do projeto que temos em mãos. Para escolher qual o MS mais apropriado, mais uma vez, é uma questão de analisarmos o projeto, quais são os tipos de substrato, embora eles tenham uma adesão a qualquer tipo de substrato, mas estudar um bocadinho as condições a que vão estar sujeitos. No entanto, eu acho estes produtos espetaculares em termos de higiene e segurança e acho que a nossa experiência até agora tem sido bastante positiva. Sim. Só dar aqui uma nota dos exemplos que tu deste há pouco. Este produto é super é aplicado e aplicado muito nas energias renováveis, nos painéis solares e nas eólicas. Tem a ver também com a aplicação de fachadas, de caixinhos, de remates, tanto em fábrica como em obra, colagem vidro-vidro, vidro-metal, alumínio-alumínio. Portanto, é um produto muito versátil e a característica que a Andrea disse, que é um extra, é pintável. Portanto, é uma característica também muito interessante. Passando aqui para a parte dos silicones, é uma tecnologia que normalmente toda a gente conhece, mas nem todos os silicones são para tudo, e também tem algumas características que são importantes, no fundo, fazer aqui o comentário. O silicone atua sempre com a umidade, portanto, a partir do momento em que ele é aplicado, a umidade tanto do substrato como a umidade relativa, é a partir daí que ele começa a curar. Nós temos aqui 3 tipos de produto. O 5660 é muito aplicável para, por exemplo, caixas de engrenagens ou carcaças de metal fundido, no fundo para também fazer aqui juntas. O 5980 é mais específico para fazer as tais juntas e, portanto, tem uma boa resistência aos óleos e uma capacidade também de suportar movimento nas juntas, portanto, os 2 substratos, quando há vibrações, e, portanto, tem uma boa resistência. E depois o 5990, que a maior característica dele em relação aos outros tem a ver com a temperatura. Portanto, a sua capacidade de aguentar até 300 graus tem muito a ver com este tipo de aplicações que nós vimos aqui à nossa direita, e é uma excelente solução. Todos estes produtos têm natureza tixotrópica e, portanto, reduz a migração do produto líquido para o substrato após a sua aplicação. Na parte dos butilos, esta gama da parte dos butilos é uma gama também que nós a temos. É como se fosse um cordão de borracha, em que é-nos entregue em rolo, portanto é uma forma mais, aplica-se de uma outra forma, pode-se aplicar, corta-se mais ou menos à medida e vai-se aplicando dessa forma. E, portanto, só para resumir aqui a parte dos butilos, tem boas propriedades à flexão, por exemplo, ao amortecimento, ao calor também, tem também propriedades elétricas, e tem uma boa resistência química e às gorduras vegetais e animais. Portanto, aqui
são dois tipos de produto que no seu global têm estas características e, portanto, podem ser aplicadas e pode ser aplicado em vários sítios, em várias zonas. Entrando um bocadinho para a parte dos revestimentos antiderrapantes, que não são diretamente produtos de higiene e segurança, contudo fazem todo o sentido no sentido de contribuir para a parte da qualidade, da higiene e segurança dos colaboradores numa fábrica. Todas as fábricas podem ter zonas que são mais escorregadias, a quedas, basta ver mais ou menos o registro que têm dos acidentes de trabalho. São zonas que tipicamente são necessários adicionar alguns revestimentos antiderrapantes ou outro tipo de instrumentos mecânicos, e nós aqui tentamos apresentar uma solução que também seja duradoura, com uma alta resistência química e também, mais importante que isso, é que pode ser aplicada em qualquer substrato. Portanto, se tivermos uma madeira, um azulejo, betão, alcatrão, pode ser aplicado em qualquer um, basta fazer uma boa e correta preparação da superfície. Nós temos dois tipos de antiderrapantes, para tráfego pedonal, que é o 6261, e para tráfego de carga e descarga para tráfego mais pesado, o 6315. Ambos têm uma redução do VOC. De facto, o 6315 tem 0% de VOC, ou seja, durante o processo de cura não vai ter aquela emissão que é comum, confinados. Pode ser livremente, sem qualquer prejudicação para o colaborador. Os dois têm uma característica que para mim é das mais fantásticas neste produto, é o facto de serem retardantes de fogo. Portanto, eles foram feitos testes e foram os dois classificados como classe 1, o que significa que têm homologação para ser aplicada em zonas de saídas de emergência e também em hospitais, creches, portanto, todos refeitórios, zonas mais sensíveis e que poderão estar alvo de este tipo de incêndios. Também ressalvar o facto destes produtos terem uma elevada resistência química a gorduras, a tudo, e serem muito fáceis de limpar e de aplicar, contrariamente aos restantes produtos que existem na concorrência. Portanto, a própria sílica já vem misturada no composto, portanto é fácil aplicar e ter um revestimento mais ou menos uniforme. Portanto, continuamos a ter a sílica, mas não é ao contrário dos outros produtos em que nós temos que atirar a própria sílica e não ficamos com as zonas que queremos com o efeito antiderrapante. O coeficiente de fricção destes produtos é mais do dobro daquilo que é requerido para ser classificado como antiderrapante, portanto, mesmo em caso de estarem molhados, com gordura, óleos, eles continuam a ter o seu coeficiente de fricção adequado para serem antiderrapantes. E outra característica é que depois do produto estar curado pode ser pintável também. Exatamente. Portanto, podemos pintá-lo de amarelo, de verde, de vermelho, consoante os gostos e as necessidades também. Às vezes é obrigatório ter amarelo em determinadas zonas, saídas de emergência, às vezes tem esse tipo de restrições. E agora indo um bocadinho à parte da limpeza. Portanto, a maioria das empresas tem restrições em termos de águas residuais, não é possível limpar com qualquer tipo de detergente. E é importante que ele não interfira na componente iónica das águas residuais. E por isso nós desenvolvemos o 7840, que já temos na nossa gama de produtos há alguns anos. Ele é biodegradável, portanto, acho que acima de tudo este tipo de característica e propriedade do produto o torna o eleito por nós por isso mesmo. Não interfere com as águas residuais, é muito versátil, como mostram as figuras. Nós podemos utilizá-lo por pulverização, em carrinho, balde, esfregona, portanto, pode ser utilizado em quase toda a fábrica, não tem qualquer tipo de restrição. E creio que, acima de tudo, tem também a ver com o facto de higiene e segurança, não há qualquer pictograma. É normal que a maioria dos detergentes que nós conhecemos que se vendem no mercado têm sempre o símbolo de irritante, ou em caso de ingestão tem que se tomar algumas medidas. Portanto, aqui o facto dele ter 0 pictogramas também o torna bastante apto para ser utilizado nas fábricas
sem qualquer problema nenhum, até porque pode ser usado com 100% de concentração. Podemos diluí-lo se quisermos, consoante a necessidade e consoante a sujidade que queremos limpar, mas ele até pode ser usado a 100% porque de facto não tem perigo nenhum na sua utilização. Sim, o facto de utilizarmos também estes produtos tem a ver depois também com, às vezes, o conflito. Ou seja, se nós não utilizarmos este tipo de produto biodegradável, depois o conflito nas águas residuais e o conflito nas hectares, em termos de tratamento das águas, pode haver algum conflito. E na utilização destes produtos nós também estamos a prevenir depois esse conflito que vai existir químico nas hectares. Passando aqui para algumas aplicações, alguns casos históricos, nós escolhemos este porque é um caso super normal, é uma fábrica de sistema de abastecimento de água que faz peças em latão, e o que estava a acontecer aqui é que eles produzem estas peças, estavam a aplicar o fixador, depois enroscavam e enviavam a peça para um depósito, para uma zona de armazenamento. Perdão. E o que estava a acontecer era que o impacto nas outras peças, o fixador, a parte de união entre as duas peças, partia, estalava. E, portanto, em termos de, depois da entrega ao cliente final, começaram a ter reclamações. E como esta fábrica era uma fábrica que se preocupava bastante com a parte de higiene e segurança, nós aqui conseguimos criar o mundo perfeito, que foi escolher um fixador, um anaeróbico nosso, que em termos de pictograma tem os pictogramas referentes à parte de higiene e segurança, e depois a qualidade do nosso fixador fez com que, aplicando o nosso fixador e começando a enviar também fazendo o teste e enviando para a parte de armazenamento, o que se comprovou foi que a união entre os dois substratos estava boa e, portanto, conseguimos conciliar as duas ideias. Uma era a ideia, o outro era problema por parte do cliente final, e pronto, isto é um caso típico de que nós utilizávamos um fixador, independentemente de ser da concorrência ou não, e passamos a utilizar exatamente o mesmo fixador, mas com precauções de higiene e de segurança. Outro caso de aplicação foi num transporte público, numa ferrovia, em que era necessário adicionar as câmaras de vigilância, que são aparafusadas às placas de alumínio, e esses painéis de alumínio são necessários colar em perfis reforçados com vidro, plástico reforçado com vidro. E, portanto, aqui a necessidade era que a adesão seja boa. O epóxi utilizado da concorrência não tinha muita resistência aos testes que eram feitos de compressão e cisalhamento dessa união. E, portanto, Pedro, podes passar à frente, foi desenvolvido os testes com os nossos produtos híbridos. Portanto, os híbridos, como nós falámos há pouco, são uma família, são um produto que combina as propriedades dos cianoacrilatos, que são cura rápida, e ao mesmo tempo as propriedades flexíveis do epóxi e a sua resistência às várias forças que possam surgir. E, portanto, foi um teste que fizeram em comparação ao da concorrência, e a verdade é que o próprio epóxi da concorrência não era ideal em termos de funcionalidade, em termos de rendimento, e também era bastante perigoso em termos de riscos na utilização e no manuseamento. E o híbrido, por sua vez, comportou-se com 80% maior resistência às forças de compressão que foram testadas e, ao mesmo tempo, como nós vimos, em termos de higiene e segurança, não acarreta qualquer tipo de risco no manuseamento por parte dos colaboradores. Portanto, conseguimos encontrar aqui uma solução que era boa não só em termos de riscos, mas também era melhor em termos de rendimento da própria união e do próprio adesivo. Ou seja, conseguimos juntar o melhor dos dois mundos à semelhança do caso anterior. Passando aqui para outro caso prático. Nós colocamos aqui este caso prático porque tem a ver com... é uma aplicação completamente diferente. Tem a ver com uma impressão 3D, e o que estava a acontecer com as peças é que tinham pouca consistência e as partículas soltavam-se, portanto separavam-se. E o que é que
o que é que nós fomos escolher, o que é que se aplicou? Aplicámos um cianoacrilato com baixo blooming também, e que para que não imita os vapores, e portanto aquilo que criámos foi uma união, uma fixação das partículas que se soltavam, um produto transparente e um produto com uma aplicação limpa e segura. Exatamente. Que mesmo com as quantidades que são aplicadas, continua a ser bastante seguro para quem está a aplicar o produto, não é? Porque aqui era preciso uma grande quantidade também de produto para conseguir colmatar a consistência da superfície. A falha, exatamente, e a falha da impressão 3D. Exatamente. Daqui foi outro exemplo, neste caso a união de solos, quer em veículos, quer em elevadores. Portanto, os revestimentos dos pisos eram feitos geralmente com cola de contacto e por pulverização, como nós podemos ver. Esta cola de contacto tinha uma elevada emissão de VOC, portanto não era segura para a aplicação deste tipo de produto, e além disso estamos a ver um ambiente fechado, um ambiente confinado, ou seja, ainda pior, não é arejado. Então era necessário colocar uma solução que mantivesse a união perfeita entre a união dos solos, mas que também tivesse uma higiene e segurança acrescida sem qualquer tipo de risco. E aí foi optado o nosso MS, como falámos anteriormente, nas características dele, super resistente e sem qualquer risco na sua aplicação. Portanto, para concluir aqui um bocadinho tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora, como é que nós podemos ajudá-lo? Como é que nós podemos criar este environment perfeito? Portanto, o primeiro ponto é nós termos consciência, ou seja, nós temos consciência para já que estes produtos existem, que a Loctite e a Henkel têm estes produtos, portanto podemos ser uma solução, e acima de tudo consciência do futuro, consciência daquilo que nós estamos a fazer hoje para o futuro. E portanto este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que também é essencial nós próprios, vocês, também fazerem um levantamento dos riscos que têm na vossa fábrica, quais são os compostos que vocês usam, que podem trazer consequências para os vossos colaboradores, e vocês querem criar um ambiente de trabalho seguro e limpo, e com a ajuda da Henkel, com o nosso suporte, tentar identificar quais são as alternativas que, não perdendo a eficiência daquilo que atualmente vocês têm, mas possamos sim melhorar, causar ainda melhoria, se da eficiência melhor ainda, como vimos anteriormente nos casos práticos, mas acima de tudo melhorar o ambiente de trabalho, a higiene e a limpeza. Sem dúvida. Depois no ponto 3 é, como nós estivemos a falar ao longo desta apresentação, perceber quais são os produtos que nós aplicamos e perceber quais são os produtos que nós podemos trocar. Mais uma vez eu coloco aqui também a Consuelo, que é uma grande ajuda para nós em termos de nós podermos optar ou não em termos técnicos, porque nem sempre os produtos de higiene e segurança são tão potentes perante a aplicação que nós queremos fazer, mas um estudo, uma abordagem para que isso se consiga, ou seja, que se consiga conciliar as duas vertentes, esse é o nosso papel. No fundo, esse é o nosso papel, sem dúvida. Perfeito. Não se esqueçam de colocar as vossas questões, se tiverem alguma, nos questions and answers. Se tiverem, por favor, questionem. A Consuelo também está lá. Sim, exatamente. E depois o ponto 4 continua a trabalhar, sem dúvida, mas com mais segurança. Portanto, o conhecimento é poder e, acima de tudo, a nossa ideia era transmitir estas soluções e estes produtos que podem começar a mudar um bocadinho também nas vossas indústrias e nas vossas empresas. Andreia. Surpresa!
Caso queiram, e eu acho que devem querer, peçam uma amostra do nosso Loctite 2400 que o Pedro apresentou, de resistência média à desmontagem. Portanto, pode ser aplicado em vários tipos de parafusos e fixação de roscas, em que vocês costumam fazer uma manutenção periódica. Solicitem a amostra, também façam download dos documentos, a ficha técnica, a ficha de dados de segurança, para comprovarem aquilo que nós estamos a dizer em termos de não haver riscos na aplicação, mas manter a eficiência e a resistência após a cura. E se tiverem alguma dúvida, é o momento certo. Nós agora vamos ajudar-vos a tirar as dúvidas que possam ter. Nós temos estado a ver aqui uma grande movimentação de perguntas e respostas. Obrigado, Consuelo, por esse esforço. E Andréia, eu vou-te lançar aqui uma pergunta que eu estou aqui a ler, ok? Pode ser? Já sabia. Então, olha, está aqui uma pergunta bastante interessante, que é: estes produtos que apresentam poucos riscos para o usuário possuem homologações para contacto com água potável? Boa pergunta, excelente pergunta, é verdade. Porque higiene e segurança não é o mesmo que a homologação para água potável ou alimentar. Portanto, eu acho que é uma excelente pergunta e sim. Os nossos produtos, o 2400, aquele que nós estamos a oferecer uma amostra, tem homologação para água potável. Também o 6300 e dos cianoacrilatos, o 401 também tem. 403 também 403, tem. Tem aprovação para água potável. Mas olha, também tenho uma para ti. Então vá, bora, chuta. Qual é a principal diferença entre selar uma união com uma resina de butilo ou com um MS ou um silicone? Ok, mais uma excelente pergunta. Bem, qual é que é a diferença? Os butilos apenas selam sem conferir resistência mecânica aos dois substratos e, portanto, também requer fechos mecânicos. Por outro lado, os MS e os silicones, para além da selagem, auxiliam na união dos substratos, portanto, podendo serem utilizadas sem necessidade de elementos mecânicos de fixação. E, portanto, essas são as duas grandes diferenças de um para o outro. Olha, Andréia, nós temos aqui muito mais perguntas. Já passou 1 hora, portanto, faltam 2 minutos para 1 hora. Nós vamos fechar. Eu acho que qualquer pergunta que não tenha sido respondida pela Consuelo, nós vamos enviar um e-mail com essa resposta a essa pessoa. Não se esqueçam de seguir e ficarem em contacto connosco. Portanto, têm aqui estes 3 links e estas ligações ao mundo online. Sim. Subscrevam a nossa newsletter para receberem todas as novidades dos nossos produtos, as notificações, notificações de novas homologações, aprovações. Eu acho que isso é sempre extremamente importante. Ok, e nada mais por hoje. Quero agradecer a vossa presença, espero que tenha sido útil, tanto como foi para nós, porque isto também, estar a fazer apresentações e webinars, nós também entramos um bocadinho mais para dentro deste tipo de áreas e, portanto, para nós foi um prazer. Para mim foi muito bom. Andréia, antes de passar a bola à Andréia, obrigado a todos. Tenham um bom dia, fiquem em segurança e boa tarde. Obrigada.
Também quero agradecer a todos a vossa presença, espero que tenham gostado e tenham ficado a conhecer um bocadinho mais a nossa família de produtos e o mecanismo de cura, mas também as soluções de higiene e segurança que nós temos e dispomos e que estamos sempre a evoluir. Portanto, subscrevam também a newsletter, porque lá está, a Henkel está a caminhar para a sustentabilidade, para reduzir a pegada ecológica, para facilitar e providenciar mais segurança a nós como técnicos Loctite, a vós como clientes e usuários do produto. Por isso, espero que tenham gostado e qualquer dúvida que tenham, já sabem, eu, Pedro, Consuelo, estamos aqui para vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos e boas uniões. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado, boa tarde a todos, até à próxima. Obrigada, adeus.